Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da ICNV Olaria. Nós estamos aqui reunidos para ouvirmos a palavra do Senhor nesse nosso culto de toda quinta-feira, que nesse formato começa às 19h30 em uma sala virtual de oração, para então nós estarmos diante da palavra do Senhor. E nesta noite nós vamos ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, dos versículos 32 até o de número 42. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 32 até o de número 42. E assim nos diz a palavra do Senhor. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos diante da Tua palavra, Senhor. E pedimos que o Teu Espírito possa falar conosco, abrindo o nosso entendimento, tocando os nossos corações, Senhor. Possamos olhar para Jesus aqui no Getsêmani e vê-lo como o nosso representante, aquele que sofreu, foi esmagado, afligido, Senhor, por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ele que se colocou, Senhor, como um modelo. Possamos olhar para Ele, aprender com Ele e vivermos para a Tua glória, Senhor. Que a nossa vontade esteja submetida à Tua, em todo o tempo, em toda circunstância. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o trecho do Evangelho de Marcos que a gente leu, que a gente acabou de ler, ele destaca tanto a humanidade de Jesus que muitos se identificam com ele ao ponto de dizerem, em meio a um momento assim de grande sofrimento, aflição, angústia, tristeza, essas pessoas dizem o seguinte: esse é o meu Getsêmani. Devia ser umas 11 horas da noite de quinta-feira da semana da Páscoa judaica, e Jesus tinha acabado de celebrar a ceia pascal com os seus discípulos, ocasião em que ele introduziu profundas mudanças na cerimônia de celebração dessa Páscoa judaica, marcando aquilo que ele chamou de uma nova aliança no seu sangue. Jesus deu um novo significado para os pães sem fermento, para o vinho e para o cordeiro, que faziam parte dos alimentos ali servidos na ceia da Páscoa judaica. Os pães sem fermento, que representavam a aflição dos israelitas enquanto eles estiveram escravizados no Egito, foi identificado com o corpo de Jesus. Jesus deu um novo significado ao vinho, que lembrava o sangue do cordeiro sacrificado para que o destruidor enviado por Deus como juízo sobre o Egito não atingisse nenhuma família israelita, aquelas que tinham, famílias que tinham passado o sangue desse animal sacrificado
nas vigas superiores e nas laterais das suas portas. Jesus disse que agora o cálice representava o sangue dele derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Curioso foi o fato de que o cordeiro nem foi mencionado, mesmo sendo o elemento fundamental dessa ceia pascal judaica. Ainda que esse cordeiro servisse de lembrança do sacrifício de uma vítima em troca de cada primogênito israelita, que não foi morto naquela noite no Egito, enquanto que os primogênitos das famílias egípcias, inclusive das crias, foram todos mortos. Jesus se identificou com esse cordeiro, que pelo seu sangue derramado livrou os israelitas da morte e da escravidão. Mas Jesus, então, se identificou ele como Cordeiro de Deus, que por meio do seu sangue derramado em favor de pecadores, livra da morte eterna, redime da escravidão ao pecado e concede vida em abundância já e eterna depois da sua morte física. Jesus mostrou que a nova aliança no seu sangue tem um significado muito maior e mais completo do que aquela aliança selada com o sangue de animais sacrificados que foi aspergido sobre os israelitas e selou a aliança deles com Deus no deserto. Foi depois dessa ceia que Jesus foi com os seus discípulos para esse lugar que Marcos nos informa, chamado Getsêmani. João, no seu evangelho, registra que Jesus esteve ali muitas vezes reunido com seus discípulos e também descreve esse Getsêmani como um olival, um horto, um jardim, como João escreve, ao pé ali do Monte das Oliveiras. Getsêmani, vejam vocês, significa prensa de azeite, por causa do processo utilizado para a produção do azeite de oliva, quando as azeitonas elas são pressionadas, são esmagadas para a extração do azeite. E nesse caso, nessa ocasião em que Jesus estava ali especialmente, esse nome parece ser bem sugestivo. Como registra o livro do profeta Isaías no capítulo 53, ali no Getsêmani, Jesus foi afligido, ali ele foi esmagado, ali ele sofreu, ali ele derramou a sua vida em antecipação à sua morte. A pressão emocional e física no jardim do Getsêmani foi tão intensa que Lucas registra no seu evangelho que Jesus sofreu um processo conhecido como hematidrose, que ocorre quando os vasos sanguíneos debaixo da pele se rompem e o corpo extravasa sangue misturado com suor quando é submetido a uma extrema angústia. Jesus, ele sofreu ali, em um jardim. O que faz a gente lembrar que também foi em um jardim que Adão e Eva cederam, se renderam à tentação de Satanás, pensando que podiam conduzir as suas vidas independentemente de Deus, achando que podiam desafiar a autoridade de Deus sem consequências, pensando ser possível se igualar a Deus. Aqui, agora, no Getsêmani, Jesus enfrentou tamanha provação e tentação e venceu a tudo isso de forma muito superior, de forma inigualável e tão diferente de Adão e Eva, que representavam toda a humanidade. Há quem diga, e eu concordo, que mesmo Jesus não tendo sofrido ali as agruras, o profundo desgosto, a amargura, os dissabores, a aflição física e espiritual no inferno depois da sua morte, nesta noite, no Getsêmani, o inferno subiu aquele jardim. Então, por mais que a gente se identifique com Jesus em seu sofrimento ali, há experiências que ele passou no Getsêmani e que nenhuma pessoa jamais passou nem jamais passará. Ainda que a gente tenha essa tendência de se identificar com Jesus em seu sofrimento ali no Getsêmani por conta da sua humanidade totalmente exposta, há experiências de Jesus ali que nunca serão compartilhadas por nenhuma pessoa. E nessa noite, eu quero destacar tanto aquilo que Jesus tem a nos ensinar como um modelo de conduta em meio ao sofrimento,
Mas eu também quero destacar aquilo que Jesus experimentou com exclusividade enquanto padeceu ali no Getsêmani. A minha intenção é mostrar que nós podemos confiar em Cristo, porque Ele sofreu circunstâncias como as que a gente sofre, como as que a gente enfrenta. E por isso Ele sim é plenamente capaz de se identificar e de se compadecer de nós. Mas eu também quero que você perceba junto comigo que Jesus cumpriu um papel especial, singular, inigualável no seu sofrimento no Getsêmani para que pudesse ser o Salvador de quem nele crê. Nós veremos nessa noite que no Getsêmani Jesus mostrou reações naturalmente humanas diante do sofrimento, nos versículos 32 e 34. Nós também aprenderemos com Jesus o que significa a real submissão à vontade de Deus em qualquer circunstância, como nos mostram os versículos 35 a 40. E então nós veremos que como Jesus, e mais ainda com Jesus, é possível encarar os fatos da vida, a realidade conflitante da vida, de forma confiante e segura em Deus, como nos mostra os versículos 41 e 42. Nessa noite, nós veremos que Jesus se submeteu a Deus Pai em nosso lugar e como um modelo para nós. Jesus se submeteu a Deus Pai em nosso lugar e como um modelo para nós. E aí a gente precisa perceber a importância disso que eu acabei de dizer. Porque, antes de tudo, Jesus se submeteu a Deus Pai em nosso lugar, como substituto perfeito nas infinitas coisas em que nós somos totalmente imperfeitos. Jesus, ele submeteu humanamente e perfeitamente à vontade de Deus Pai, para que pudesse então se apresentar em nosso lugar em resposta à exigência da justiça divina. Só que ao fazer isso e agir assim, Jesus nos deixou um exemplo, um modelo de como nós devemos agir em submissão à vontade de Deus. Vejam bem, eu sei que Marcos aqui, ele descreve as atitudes dos discípulos, mas eu peço que nessa noite você fixe os seus olhos em Jesus. Nós vamos deixar para pensar melhor numa outra ocasião, nas ações e reações dos discípulos, se Deus assim nos permitir. Mas agora, eu quero que você, junto comigo, nós possamos olhar para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele por meio de quem a nossa fé começa e quem a aperfeiçoa, aquele que não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Aquele que não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Então vamos em frente. Primeiro vendo as reações naturalmente humanas de Jesus diante do sofrimento. Marcos conta que Jesus foi para o Getsêmani com seus discípulos e Lucas registra que, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Judas Iscariotes, aquele que o traiu, não estava presente porque ele tinha saído no meio da ceia pascal para consumar o seu plano de entregar Jesus às autoridades religiosas. Jesus deixou parte dos discípulos sentados à entrada do jardim e levou consigo um pouco mais adiante a Pedro, Tiago e João, a fim de orar, como ele bem mesmo disse. Marcos registra que Jesus começou a ficar aflito e angustiado, no versículo 33. E as palavras utilizadas por Marcos, elas descrevem uma grande tristeza, uma profunda aflição. Uma dessas palavras é a mais forte no grego para descrever esse estado de tristeza, de aflição, de grave angústia, de profunda tensão emocional que Jesus estava passando. Jesus disse isso a Pedro, Tiago e João. Veja aí comigo novamente no versículo de número 34. Ele disse: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem."
O que Jesus disse descreve alguém que está muito triste, excessivamente pesaroso, alguém dominado com tanto pesar ao ponto de a tristeza ser capaz de causar a sua morte. Jesus estava tão triste, tão dominado por essa tensão emocional que se viu na iminência de morrer por causa disso. E aí eu lhe pergunto, será que você consegue imaginar isso? Será que você consegue pensar em algo assim? Em uma angústia mortal? Uma tristeza tão profunda que a pessoa se vê a ponto de não resistir e morrer? Melhor, você já sentiu algo assim? Você já teve uma experiência como essa? Você já viu alguém padecer dessa forma? Eu pergunto isso porque as testemunhas oculares desse sofrimento ficaram tão marcadas pelo que viram que puderam descrever com toda a ênfase o estado físico e emocional evidentemente perturbado de Jesus naquela noite. Vejam que Jesus ele era um mestre, mas ele não se importou em mostrar aos seus discípulos o tamanho da sua fragilidade humana. Jesus não se importou em deixar claro e expressou isso aos seus discípulos, em como que ele estava se sentindo nesse momento. E foi olhando para Jesus aqui que eu pensei, quantas vezes a gente se esforça para transparecer o oposto do que a gente está sentindo, não é verdade? Quantas vezes a gente se esforça para não parecer assim tão sensível ou frágil demais? Quantas vezes, por quantos motivos, a gente não quer dar o braço a torcer e contar com a ajuda do cônjuge, ou de amigos, ou de um irmão, de uma irmã em Cristo, de um conselheiro bíblico, de um coordenador de departamento da nossa igreja, do nosso pastor, ou até de um profissional qualificado que seja. Vejam que nesse momento de grande aflição, angústia e tristeza, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e revelou a eles o que sentia. Eu tenho para mim que Jesus fez isso a fim de que eles aprendessem de proximidade com ele, Jesus, a lidar com essa situação. Mas Jesus também manifesta aqui plenamente a sua humanidade ao contar com esses homens tão imperfeitos, não é verdade? Mesmo que ele tenha dado ordem ao mar e ao vento em uma tempestade e feito o vento se calar e o mar se acalmar, mesmo que ele tenha silenciado legiões de demônios, exercido sua autoridade sobre espíritos imundos, mesmo que ele tenha andado sobre as águas e realizado sinais espetaculares, magníficas demonstrações de poder, Jesus não ocultou de Pedro, Tiago e João o que estava sentindo e passando no Getsêmani nessa noite. E então vejam que, por muito menos, nós pensamos que somos assim, fortes ou importantes demais, que nós temos uma posição social, ou no trabalho, ou de liderança importante demais, que nós temos uma virilidade ou uma honra a zelar importante demais, coisas que não permitem que a gente expresse até as angústias mais mortais que a gente sofre, nos impedem de contar com a companhia de gente próxima a nós. Mas é bom a gente entender o que exata e precisamente estava deixando Jesus tão aflito, tão angustiado, em uma tristeza mortal nessa noite, no Getsêmani. Seria porque ele sabia que, dali a alguns minutos, seria traído por um dos seus 12 apóstolos, que sentou-se à mesa com ele e com ele conviveu por 3 anos como um amigo? Seria porque ele sabia que seria abandonado por todos os demais apóstolos, mesmo eles dizendo que não negariam, que não abandonariam, que estavam até mesmo dispostos a morrer junto com ele? Seria porque Jesus sabia que Pedro o negaria e diria nunca ter conhecido a ele? Seria porque ele sabia que ele passaria por um julgamento injusto
Ele seria condenado à morte, morte de cruz? Será que Jesus estava assim porque ele sabia que sofreria muitas coisas, seria torturado, agredido, chicoteado, padeceria da humilhante morte na cruz? Seria por qualquer uma dessas coisas? Eu digo a você que não. Não mesmo. Ainda que eu não negue a pressão emocional, o terror mental, o sofrimento físico causado por essas coisas em qualquer ser humano. Jesus era uma pessoa, como qualquer um de nós, nesse sentido humano. Mas veja, quantas pessoas já foram traídas, abandonadas, terrivelmente torturadas e conseguiram dar a volta por cima, a ponto de serem capazes de administrar com equilíbrio a vida depois disso. Quantos foram os crentes que no tempo daquela duríssima perseguição do Império Romano, à igreja, aos cristãos, eles foram cantando para a prisão ou para a morte. Então, o que deve ter deixado Jesus tão aflito, angustiado, triste, a ponto de sentir que poderia morrer com um colapso assim emocional, mental e físico naquela noite no Getsêmani? Vejam, Jesus foi a única pessoa que já passou por esse mundo e que ainda passará, que foi plenamente e perfeitamente justa, santa e boa. Jesus foi a única pessoa que nunca pensou, disse ou fez nada que pudesse ter provocado ou feito dele merecedor daquilo que ele sofreu. Mesmo assim, não foi por isso que ele ficou tão aflito, angustiado e triste. Será que você pode pensar naquilo que deixou Jesus nesse estado no Getsêmani? Vejam, a gente não precisa ficar imaginando. É só olhar para o que Jesus expressou em toda a sua aflição, angústia e tristeza, quando ele bradou em alta voz na cruz e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos capítulo 15, versículo 34, registra isso. Meu Deus, por que me abandonaste? O real motivo de Jesus se sentir tão aflito, angustiado, tão triste, foi que no Getsêmani ele antecipou a hora em que teria de suportar o peso dos pecados dos muitos pelos quais ele morreu, mesmo que ele nunca tivesse cometido nenhum pecado. O real motivo de Jesus se sentir tão aflito, angustiado e triste foi porque Deus Pai lhe viraria dali algumas horas o rosto, dele se afastaria para derramar sobre ele toda a ira divina por causa das transgressões, iniquidades e pecados que ele tomou sobre si. É por isso que a gente nunca vai saber o que Jesus sentiu ali no Getsêmani. Por mais que alguém queira se identificar com ele quando atravessa momentos de grande aflição, angústia e tristeza, a ponto de dizer: esse é o meu Getsêmani, nenhuma pessoa jamais poderá dizer que entende por experiência própria o que Jesus passou ali no Getsêmani. Ninguém jamais saberá dizer que sabe bem o que Jesus sentiu aqui. Vejam, a gente ama as pessoas, no máximo na mesma medida em que amamos a nós mesmos. Então, pense na dimensão dos relacionamentos humanos. Ninguém saberá o que significa amar uma pessoa perfeitamente, assim como Jesus amou, ao ponto de dar a sua vida para salvar tais pessoas que eram, antes disso, suas inimigas. Então, a experiência de traição e de abandono de Jesus por seus discípulos é inigualável. Agora pense do ponto de vista da justiça divina. Ninguém será julgado além da sua própria culpa. Mas Jesus, além de nunca ter cometido pecado nenhum, suportou a culpa de todos os eleitos por Deus. Jesus suportou a culpa de centenas de milhares daqueles
e foram salvos pela graça. Vejam, se a própria culpa de um indivíduo, de uma pessoa, já é esmagadora, o que se poderá dizer de quem suportou a culpa de incontáveis pessoas? Se a condenação divina pelo pecado individual é desesperadora, o que dizer de alguém receber a condenação pela culpa de centenas de milhares de pecadores? Ninguém nunca saberá por experiência própria o que foi a aflição, angústia e tristeza mortal sentidas por Jesus no Getsêmani. E nisso há duas consequências. Há duas notícias diante disso, uma boa e uma má, uma excelente e uma terrível. E eu, se pudesse, perguntaria por qual delas vocês gostariam que eu começasse, mas nesse tipo de pregação isso não é possível, então vou começar pela má notícia. A má notícia é que se você não tem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, um dia, mesmo depois de muito tempo da sua morte física, você sofrerá uma aflição, angústia e tristeza que nunca sentiu antes. Você receberá a justa condenação de Deus pelos seus pecados e será condenado, você será condenada ao inferno e padecerá eternamente em um lugar caracterizado por tanta aflição e angústia que Jesus o descreveu como sendo o lugar onde há choro e ranger de dentes. E lá você padecerá aflição, angústia e tristeza mortais para sempre, eternamente afastado de Deus. Agora, a boa notícia é que se você se arrepender, se você crer em Jesus, se você o receber como o único, suficiente, definitivo Salvador e Senhor da sua vida, então hoje mesmo você pode experimentar as consolações do Espírito Santo, sabendo que Jesus conhece bem e até melhor do que você, mais do que você mesmo, mais do que você mesma, o quanto é terrível a pior aflição, angústia e tristeza que você já sofreu ou poderá vir a sofrer. Mas além disso, você pode esperar o dia em que, mesmo depois de muito tempo da sua morte, você não será julgado, você não será julgada conforme os seus atos de justiça, mas conforme a justiça perfeita de Jesus. Ele que sofreu aflição, angústia e tristeza pelos seus pecados. Ele que tomou sobre si os seus pecados. Ele que foi transpassado por causa das suas transgressões. Ele que foi esmagado por causa das suas iniquidades. Ele que foi castigado por sua causa. Ainda que tenha passado muito tempo depois da sua morte, a Bíblia nos diz que você será ressuscitado, você será ressuscitada, será revestido, você será revestida de um corpo físico transformado e terá enxugada dos seus olhos toda a lágrima por Deus Pai. Você viverá para sempre sem nenhuma aflição, angústia e tristeza. E isso porque você, meu irmão, minha irmã, viverá em um lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. É o que nos garante Apocalipse 21, versículo de número 4. Glória a Deus! Glória a Deus! Pense bem sobre isso e renda-se, se você ainda não fez, aos pés do Senhor. Mas o texto de Marcos continua. E nos versículos 35 a 40, nós vemos a submissão de Jesus à vontade de Deus, que nos ensina a nos submetermos a Deus em qualquer circunstância. Vamos ler aí novamente os versículos 35 a 40. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou,
repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Vejam que, no tempo em que era costume orar em pé, o fato de Jesus se prostrar, se ajoelhar para orar, como Lucas registra no seu evangelho, expressa a rendição dele, a submissão dele a Deus Pai. E a forma como ele se dirige a Deus em oração mostra a intimidade, a afeição, a confiança dele no Pai. Abba é uma palavra em aramaico, o idioma que Jesus falava, que era usada de forma coloquial, de forma assim informal, no dia a dia de uma família judia, quando uma criança falava com o pai de uma forma afetuosa, de uma forma carinhosa, assim como no nosso idioma nós temos a palavra papai, e expressa esse relacionamento íntimo de Jesus com Deus Pai, e Marcos traduziu essa palavra, quando escreve Abba e depois coloca Pai como tradução. O cálice mencionado por Jesus em sua oração, ele faz referência à ira de Deus que estava para ser derramada sobre ele como expiação pelos nossos pecados. E sobre isso ouçam o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E foi o apóstolo Pedro quem escreveu, conforme se pode ler em 1 Pedro 3,18, o seguinte: Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E como eu disse, foi esse o grande motivo para a aflição, a angústia e a tristeza de Jesus no Getsêmani, ser alvo da ira e da rejeição de Deus Pai, ao tomar sobre si a culpa e receber sobre si a condenação pelos pecados daqueles e daquelas por quem ele morreu. Jesus clamou a Deus Pai sabendo que tudo era possível a ele, e se houvesse algum modo de não ser necessário passar por esse momento, certamente o Pai assim o faria. E chama a nossa atenção saber que Deus Pai não fez aquilo que seu Filho unigênito lhe pediu 1, 2, 3 vezes, mesmo com todo o mérito que Jesus tinha para ser atendido. A submissão de Jesus ao Pai ficou clara na posição em que ele se colocou para orar, no modo como ele fez o seu pedido ao Pai e em como Jesus se levantou desta oração e saiu dali do jardim do Getsêmani. Quando Jesus disse ao Pai no versículo 36, que não seja feito o que eu quero, contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres, ele deixou para a gente uma grande lição de submissão e plena confiança em Deus. Ele mostrou que é possível se sentir emocionalmente perturbado e ainda assim permanecer confiante em Deus. É possível se sentir emocionalmente perturbado e ainda assim confiante em Deus. É possível encarar a realidade dos fatos. É possível você temer aquilo que está por vir, sentir-se aflito, angustiado, triste, sem se desesperar. Porque, apesar de tudo, você pode confiar em Deus Pai e nos seus eternos propósitos. E com isso a gente percebe aqui uma boa explicação e uma boa ilustração para o sentido bíblico de domínio próprio. Não se trata do meu domínio sobre as coisas, pessoas ou circunstâncias, mas da minha segurança e confiança de que eu posso ter em Deus, como Ele sim é quem tem domínio sobre todas as coisas, pessoas e circunstâncias. Domínio próprio nesse sentido tem essa intenção, essa conotação. Não é o meu domínio sobre coisas, pessoas ou circunstâncias, mas a minha segurança e confiança que eu posso ter de que Deus, Ele sim, é quem tem domínio sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas, pessoas e circunstâncias. Eu digo isso porque quando a gente acha que precisa ter domínio sobre as coisas,
sobre as pessoas e sobre as circunstâncias e algo não funciona como a gente quer, ou alguém não faz aquilo que a gente quer, ou as circunstâncias não estão tomando o rumo que a gente acha que é o melhor. Então, a gente reage de uma forma irada, diz coisas impensadas, do que não deveria, xinga, chora copiosamente, evita as pessoas, se cala, se recolhe, agride as pessoas, até a nós mesmos. E podemos ser muito criativos nessa área. E daí fazer coisas, comer coisas, que vão nos fazer muito mal. Ou simplesmente não fazer nada. Deixar para lá, procrastinar, empurrar com a barriga. Como alguém que se nega a nadar ou se agarrar a um tronco no meio de uma enxurrada, sendo jogado de um lado por outro pelas ondas e vagalhões de um rio caudaloso agitado pela tempestade. E esse rio aqui é a nossa vida, que às vezes é agitada violentamente pelas tempestades de problemas. Há ocasiões em que nós devemos agir de uma forma sensata, como alguém que nada para se distanciar das pedras e buscar proteção. Há ocasiões em que nós podemos contar com a ajuda de alguém, como a pessoa nessa ilustração que se agarra a um tronco nesse rio caudaloso. Mas percebam também que são nos momentos em que a vida é agitada pela tempestade de problemas que a nossa real confiança em Deus é colocada então à prova. A gente pode chamar a Deus de Pai, mas como que a gente faz isso? Especialmente nesses momentos de grande aflição, angústia e tristeza. Será que é no fundo com rancor? Vendo a Deus assim como alguém sensível ao que a gente está passando? Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus disse Abba para que nós hoje também pudéssemos dizer como Ele. Nós que, como todos os outros seres humanos, também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Nós que estávamos sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, mas fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. E hoje, por meio dele, nós temos acesso ao Pai por um só Espírito e somos membros da família de Deus. Recebemos o Espírito que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. É o que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, em Romanos capítulo 8. Então, quando estamos aflitos, angustiados e tristes, nós podemos e devemos nos achegar a Deus Pai do mesmo modo que Jesus, em total submissão e confiança nele. Aprendemos também aqui com Jesus que mesmo nesse momento de aflição, angústia e tristeza, ele não deixou, meus irmãos, isso me surpreende, Jesus não deixou de se preocupar com os seus discípulos, aqueles a quem ele amou e amou até o fim. Veja aqui comigo no versículo de número 38, ele disse a Pedro, Tiago e João, especialmente a Pedro, vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E isso me levou a refletir sobre quando nós pensamos, falamos e agimos como se só houvesse a gente no mundo nesses momentos de aflição, angústia e tristeza. Quando nós exigimos uma atenção especial e particular de Deus e de todo mundo ao nosso redor, a gente se esquece até de quem está próximo. Nós nos tornamos assim exigentes demais, não medimos as nossas palavras, não nos importamos se estamos ofendendo, magoando ou afastando quem quer que seja com as nossas atitudes. Mas Jesus não. Ele mostra para a gente que é possível se sentir aflito, angustiado e triste e manter o domínio próprio, confiando em Deus, submetendo nossos pedidos ao que Ele julgar ser melhor para a gente. E a gente vê que Jesus se submeteu a Deus Pai em nosso lugar e como um modelo para nós. Marcos continua,
E nos versículos 41 e 42, nos mostra que é possível encarar os fatos da vida confiante e seguro em Deus. Leia aí comigo. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus foi com seus discípulos, vejam bem isso, para o lugar que Judas conhecia muito bem. E quando ele disse, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai, ele manifestou a sua decisão de ir ao encontro do traidor que estava a caminho do Getsêmani. Jesus, ele não fugiu, ele não se esquivou daquilo que ficou claro ser a vontade de Deus Pai para ele, mesmo que essa vontade não fosse assim doce e agradável, mesmo ele tendo pedido que fosse afastada dele aquela hora, que fosse afastado dele aquele cálice. Ainda assim, era a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, a vontade de Deus Pai. Só que vejam que Jesus, ele não se pôs de pé depois de algumas horas de oração, depois de ter pedido 3 vezes a mesma coisa, como um inconformado, como alguém sôfrego, como alguém que diz, fazer o quê, né? Agora eu tenho de suportar isso. Ai, que droga! Vejam, eu disse que concordava com quem afirma que o inferno subiu ao Getsêmani. E dentre as razões que me levam a concordar com isso, é que depois de orar e pedir, em resumo, a mesma coisa, 3 vezes a Deus Pai, e ver o seu pedido negado, as narrativas dos evangelhos mostram que dali em diante, Jesus está completamente disposto a ir para a cruz, e ele até mesmo se adianta para que isso ocorra. A determinação de Jesus em fazer cumprir a vontade e o propósito de Deus Pai para ele, aquilo que tinha sido escrito a esse respeito na Bíblia, é admirável. E nós vemos nas palavras e nas ações de Jesus a sua disposição em fazer valer, cumprir essa vontade de Deus Pai. E é o livro do profeta Isaías que registra de forma assim, belíssima, essa união da vontade do Senhor Deus para o seu servo, com a entrega e a disposição desse servo, a quem Jesus encarnou perfeitamente, para que essa vontade fosse cumprida em sua vida. Isaías capítulo 53 registra que foi, percebam bem, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Mas também nós lemos que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas doenças. Ainda que olhando para ele, nós o considerássemos assim como alguém que estava sendo castigado por Deus, como alguém que estava sendo atingido e afligido, foi Jesus, o servo do Senhor, quem derramou a sua vida até a morte. Foi Jesus quem levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele se entregou à vontade de Deus Pai e ainda cuidou daqueles que estavam ao seu redor. E aí nós lemos que embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, a vontade do Senhor prosperará em sua mão. E depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos. Jesus se submeteu a Deus Pai em nosso lugar e como modelo para nós, e ele mostra que vale a pena se submeter a Deus. E não é sem causa que nós devemos orar e agir como ele no Getsêmani e dali em diante. Meus irmãos e minhas irmãs, em momentos de aflição, angústia e tristeza, nós tendemos a perguntar onde Deus está. Diante de tanto sofrimento no mundo, onde Deus está? Estava quando eu sofri tanto naquela ocasião, onde Deus está agora?
quando essa pessoa que eu tanto amo está sofrendo dessa forma, onde Deus está agora enquanto eu passo por essa aflição, angústia e tristeza, a tal ponto que eu sinto que não vou resistir. Em momentos assim, olhe para o Getsêmani de Jesus e veja como ele, que era plenamente inocente, justo, perfeito e santo, mesmo sentindo profunda aflição, angústia e tristeza, se submeteu a Deus Pai em nosso lugar e como um modelo para nós. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, sofreu em nosso lugar. Olhando para a angústia, para a aflição, tristeza, sofrimento do Senhor naquele Getsêmani, nós podemos imaginar aquilo que ele sofreu e que nós deveríamos ter sofrido. Mas isso também, Senhor, dentro dessa série de mensagens do Evangelho de Marcos para uma igreja missional, nos leva a pensar naqueles que estão hoje em tal condição, debaixo do juízo do Senhor, que se não mudarem e se não reconhecerem a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas também, sofrerão esta aflição, angústia, pavor, Senhor. Deus eterno, por isso nós oramos em misericórdia, especialmente daquelas que estão próximos a nós, que não te conhecem, Senhor. Ajuda-nos a sermos instrumentos em tuas mãos para anunciarmos a eles o teu Evangelho. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pedimos, usa-nos, ó Deus, para comunicarmos a tua palavra. E, ó Senhor, ajuda-nos a confiarmos plenamente em ti, descansarmos no Senhor, termos esse domínio próprio, Senhor, mesmo sentindo profundamente tristeza, angústia, aflição, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entregarmos as nossas vidas, colocarmos as nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, porque temos a Cristo Jesus, que sofreu em nosso lugar e sabe muito bem as coisas que passamos. Podemos não saber, nunca saber o que ele sofreu lá, mas ele sabe aquilo que sofremos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós temos tanto a te agradecer nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que Deus o fortaleça, que Deus o sustente, que Deus seja contigo. Que o Espírito de todas as consolações o assista. Tenha uma boa semana e, se Deus nos permitir, na quinta-feira que vem, às 19h30, estaremos na nossa sala de reunião, de oração e mais tarde, meditando na Palavra de Deus.